Conheça agora as marcas da educação que apoiam a série especial Escolas de Santa Catarina. Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travel Mate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Neste episódio, você conhecerá a linda história do Colégio Coque de Lages, região serrana. Maravilha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Escola em Voz, nessa série especial Escolas de Santa Catarina, contando a história das escolas catarinenses, dos mais diversos lugares e cantinhos maravilhosos desse nosso rico estado, recebendo aqui nos estúdios da Top Master na cidade de São José, escolas que têm tanta história para contar, seus cases de sucesso, sua linda história na educação e trazendo para a comunidade do estado de Santa Catarina muita qualidade de ensino, muita coisa legal. E eu recebo hoje aqui amigos, pessoas que eu admiro muito, uma história muito bonita, que é o Coque Unidade Lages, na pessoa do professor, do diretor administrativo, Juliano Branco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Anderson. Feliz que você está aqui conosco. Você não trouxe o pinhão, professor, né? Não está em época ainda. Ah, então tá bom. No próximo você tem que trazer o pinhão. Também recebo a diretora pedagógica, a professora Nereida Valim. Professora, que bom recebê-la aqui, diretora. Que bom que você está conosco. Muito feliz que seu nome estava quando a gente viu a lista dos nomes que iriam gravar, né? Eu vi Nereida Valim aqui conosco. Que privilégio. Eu agradeço pela oportunidade. Que bom, seja bem-vindo. E também Luciana Lima, psicóloga educacional do Coque Unidade de Lages, e tem um trabalho incrível na área de socioemocional. Seja bem-vinda. Obrigada, Anderson, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui contigo e com os teus ouvintes do canal. Que bom, muito bom. Gente, o Colégio Coque Unidade Lages faz parte, né, para quem não sabe, começando aqui pelo diretor Juliano, faz parte do grupo Nota Máxima, né? Muitas vezes as pessoas, mas temos um grupo em Santa Catarina de educação, muitas vezes os grupos vêm de fora, né, vêm com suas propostas, né, e tudo mais. Mas o grupo Nota Máxima é catarinense, é isso, professor? Isso, o Grupo Nota Máxima é composto por 5 sócios, apaixonados pela educação, e tem um trabalho numa vertente muito forte em Santa Catarina desde a década de 90. Olha Então, só. uma aplicação muito forte nos anos 2000 em diante, essa crescente das bandeiras do COC em Santa Catarina. Hoje o COC Santa Catarina é representado por 3 unidades em Balneário Camboriú, uma unidade nova em Itajaí. E eu estive lá, tá? Visitando, foi agora uns 10 dias atrás, mais ou menos. Muito Gente, legal. aquilo ficou demais. Isso mesmo. A finesse das unidades, ela entoa, né? Sim. E temos Blumenau, Rio do Sul e Lages. Não tão jovem, agora tem outras jovens aí também nesse caminho, né? Rio do Sul, Balneário, Blumenau, Lages, 3 unidades em Balneário, né? Unidade 1, que é o médio, unidade 2, fundamental e início do médio, e unidade do Aster com os anos iniciais. Exatamente, né? Então, um grupo catarinense de pessoas que amam educação, né? Que fizeram a partir ali de um projeto, de um sonho. A vertente do grupo, na verdade, que já esteve até com outras bandeiras, já esteve com outras marcas envolvidas, hoje, né, se apresenta como Coque Santa Catarina, mas a vertente é pré-vestibular, né? Foi ali que começou a origem, né? Isso. Só finalizando, Itajaí, Ah, sim, desculpa. Fundamental 2, ensino médio, e o pré-vestibular agora, começou com tudo, a unidade, né? Nome muito forte, né? Sim. Blumenau, é uma história de sucesso no Sinusbusch. É uma unidade que ela tem um ensino médio muito forte, um pré-vestibular muito bem montado. Rio do Sul, uma história muito bonita, né? Começou com o ensino médio, pré-vestibular muito forte, vem o Fundamental 2, vem o Fundamental 1 e agora está Educação infantil. iniciando sua trajetória na educação infantil, né? E ficou muito bonito também lá o espaço. Isso. E vão galgando ao longo do tempo, né? Não é fácil. A abertura de novos ciclos, e assim vão galgando, né, nessa caminhada.
rumo ao sucesso. Lages, né, nessa tocada, Lages trabalha com educação básica e pré-vestibular. Educação infantil, fundamental 1, 2, médio e o pré-vestibular. Consolidada agora em unidade nova, né? Então a gente tem um trabalho muito forte que está acontecendo, transparecendo, tem uma crescente muito grande de alunos, tem um projeto muito bonito que está acontecendo lá dentro, tem pessoas muito envolvidas e apaixonadas pelo que estão fazendo. E quando eu falo apaixonados, eu falo do fundo do coração, porque é muito forte o que acontece dentro da escola. A entrega, a aprovação. Imagine que em 2024 agora, né, para 25, vestibular de verão da UFSC, Lages aprovou 4 medicina. 4 alunos 4 alunos de aprovados em medicina para a Universidade Federal são oriundos da A unidade de maior Lages. aprovação do grupo. Imagine uma escola do meio oeste Sim. com tamanha aprovação. Não tendo o maior pré-vestibular em número de alunos, mas sim qualificado, né? Imagine que dentro de uma Uniplac, que é o nosso principal vestibular de verão, nós temos mais de 45% de alunos que são do COC. Então, existe uma crescente, uma pegada muito forte, um trabalho muito intenso dos professores, coordenação, da direção, da Luciana, que faz um belo trabalho com a gente. Então, é muito potente o que acontece. E acho que e isso está associado como eu disse antes, acho que a origem, né? Porque geralmente, quando a gente fala de educação básica, onde a diretora Nereida tem forte experiência, né? Assim, o caminho geralmente é esse, né? Vai lá pela educação Começa dos dos pequenininhos. pequenininhos, a escolinha, ela Aham. vai crescendo, os alunos também vão crescendo, daí ela vai abrindo as novas séries, os novos ciclos, com base no próprio alunado, as famílias vão acreditando, e quando vê aquela escola se torna uma escola referência, mas é um caminho extremamente longo, orgânico, e é feito dessa forma. Vocês fizeram o caminho contrário, né? É o inverso. Fizeram o inverso. Começaram lá pelo pré-vestibular, que foi a primeira... 2016, né? Foi a primeira turma lá em Lages, não foi? 2019, aquisição de uma carteira de alunos de outra escola, a gente montou o COC Lages, tendo uma estrutura de uma universidade, e galgamos essa trajetória por 5 anos nesse local, até que, no 6º ano de operação, fomos para a unidade própria. Era um E que sonho ficou belíssima, né? Era Como um é que é o nome sonho. daquela avenida lá? Eu sempre esqueço. Belisário Ramos, a famosa Cará. Caraca, que tem Do o Rio. riozinho no Mas meio do ali. Isso, Isso. Cará. Mas ficou muito bonita. Então, Parabéns, a unidade tá fantástica. A unidade pré-vestibular, ela era na Duque de Caxias, e a unidade pré-vestibular era muito conceituada, é muito forte. Tanto é que a tocada da escola, ela começou na sombra do pré-vestibular. Sim. Porque o pessoal não tinha ideia de que o COC Lages era a mesma referência do que tinha o pré-vestibular numa unidade, em um local, e E a escola em outro. Então, quando o pai aparecia, ele não ligava as duas unidades. E isso foi se consolidando ao longo do tempo, até que a gente conseguiu unificar a marca e unificar a comunicação, principalmente, de que era um mesmo negócio. Sim. De o que acontecia lá, tinha um trabalho aqui que entregava o que acontecia lá. Então, Ou seja, a educação enfim, que fomentou todas essas aprovações e resultados, naturalmente que com as devidas realidades, né? Era possível encontrar essa mesma gestão, essa mesma qualidade, essa mesma educação nos outros anos, nas outras séries. Mas quando você... E as unidades eram muito distantes também, né? Em bairros completamente... Por isso que, às vezes, talvez a dificuldade da comunidade em fazer essa leitura, né? logística era complicada, né? Até para vocês, né? A questão Sim. quando são dois locais, a comunicação já fica complicada. Então, já começa um processo já que ele já é exaustivo, até que você consiga comunicar que funcionam, tem a mesma ideologia e tudo, tem o mesmo funcionamento. Então, a gente teve 5 anos de trabalho para que a gente conseguisse consolidar, e todo ano com uma crescente, né, de mercado. Tivemos o nosso grande marco na pandemia, nós reagimos muito forte. Em 3 dias, a gente estava... 3 dias a gente estava rodando aula virtual. Acampamos na unidade do pré-vestibular, montamos um estúdio da noite por dia. Muitos dormiram lá por noites, porque a gente tocava gravação e tudo. A ideia do Nota Máxima também começou nessa época, também com todas as gravações também. Então, teve uma série de professores que se dedicaram e se aplicaram a esse momento. E pouca gente
até trazendo também agora vocês, meninas, para o papo, né? Pouca gente se dá conta do que é ter uma escola, digamos assim, com essa pegada, longe dos grandes centros, Uhum. né? Porque quando a gente fala assim, ó, às vezes a gente fala assim, cidade interior, as pessoas não entendem que a gente tá falando interior, não é um interior de forma diminutiva, É. né? Então, assim, Sim. é o interior no sentido de que tá longe dos grandes centros, longe da capital, longe de outras possibilidades. E aí, quando eu falo disso, pouca gente sabe, por exemplo, que já naquela unidade lá do pré-vestibular, já havia um dormitório para professores que vinham de Os fora, viajantes os viajantes, da né? rede, E né? continua tendo. Exato, não, agora até eu quero ficar hospedado lá, né? Uma suíte master. Então, não, até eu espero que o Luciano me convide logo para ir lá visitá-los novamente, né? Pra ficar hospedado lá. Eu me Você nego a foi, ficar tava hospedado no hotel agora. Quando você compareceu lá, a gente estava na estrutura ainda, né? Parte estrutural, não A tinha pa- nada de finalização. Não, já nada. tava, as Já suítes estavam tinha. prontas, já Não, mas tava. aumentou. Aumentou mais? São quantos Aumentou. quartos agora? Agora são 5. Era 4, foram para 5. Sim. 5 quartos? Sim. Olha só, Tá gente. quase um banheiro. síndico entrando Então, agora, então. porque Pra dá uma gerenciar os- administrada. Não, então, já tinha um professor, tinha 2 quartos funcionando, se eu não me engano, e tinha professores hospedados lá. Mas isso que eu digo, assim, pouca gente sabe que levar educação de qualidade, que tem esse refinamento, essa procura por uma aprovação no vestibular, com professores que têm não só presença de palco ali na frente, subir, pegar um terceirão, rodar uma aula, mas entender da forma como a prova da UFSC funciona, Isso. como que funciona uma prova, a CAF, como que funciona uma prova UDESC, embora não tenha medicina, mas é a medicina É o veterinária conhecimento que... de Lages, de longe, o curso de medicina veterinária mais renomado do sul do Brasil, um dos mais Sim, renomados do Brasil e da América Brasil. Latina, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, poxa, o professor aí tem que trazer esse professor de fora, mas tem que oferecer para ele o deslocamento Estrutura, né? seguro, uma hospedagem, Estrutura. alimentação, né? E então, assim, já tinha, agora virou uma unidade com 5 quartos, é um hotel, né? E iniciamos com uma lotação completa da edificação, com uma crescente muito grande de alunos. E esse ano tivemos que fazer mais uma ampliação de 9 salas de aula. 9? Ampliação? No Isso, térreo. no térreo. Ah, ali para que- onde Os era bebês, estacionamento os ali? pequenos ali. Isso, Ah, sim, para sim. que pudéssemos comportar a operação. E, novamente, estamos de casa cheia. Parabéns. Coordenadora, diretora, professora, às vezes eu Mas é tudo isso. tudo isso, né? Tem mais. Né? tem Mas, muito mas eu vou mais. chamar de Nereida porque é a Ai, maneira por como a gente favor. se conhece, Por né, Nereida? favor. A maneira como nós construímos nossa amizade e a admiração que eu tenho por você. Nereida, você hoje é diretora pedagógica de uma das unidades do Grupo Nota Máxima, né? Que trabalha em Santa Catarina com a bandeira COC, são os colégios COC, né, de Santa Catarina. E você é uma educadora já da cidade, da região, né? Uma pessoa com participações em outros projetos, em outras propostas, em outras casas, né? Mas assim, como é que foi assim esse convite? Vem para cá e vem integrar o nosso projeto. Como é que foi? Isso foi fácil para ti? Porque você vem, Não foi fácil. você vem de uma história, né, de educadora numa escola que tinha uma outra proposta, um outro ritmo, bem diferente. E aí, como é que foi isso? Conta pra gente. Eu sempre falo assim, não tem melhor nem pior, Verdade, tem concordo. diferentes, né? É o que a gente fala sempre para os pais que Posso chegam. pegar um gancho rápido nisso, Pois não. mas é bem breve, tá? Eu não aceito que alguém da educação diga minha escola é melhor do que a outra. E você sabe disso, que a gente já comentou isso em outros Isso. momentos e em outras formações. Eu não aceito e não concordo. Por quê? Porque um educador de verdade jamais vai querer que a outra escola seja pior, porque um educador de verdade sabe o quanto que uma educação ruim prejudica o desenvolvimento daquela criança ou até o suporte, enfim, daquele adolescente. Então, ninguém quer isso, né? Como você disse, acho que você foi feliz, né? São propostas diferentes, É né? isso. Né? Somos Até diferentes. tem um funk que fala isso, nem melhor nem pior, apenas É diferente. sempre o que a gente fala. Porque cada um tem que entender o que parece mais com a sua família, com a sua realidade. Tem pais que combinam com escolas mais tradicionais, né? E no nosso caso, e alunos também. No nosso caso, a gente tem uma proposta diferenciada para apresentar para essas famílias. E está sendo muito bem acolhido pela comunidade. Os alunos mesmo estão falando uns para os outros do que acham. E essa função, o Juliano falou do nosso prédio ali, o fato da gente não ter corredores, ser tudo amplo,
com as salas bem abertas uma para outra, assim, me parece muito satisfatório para eles. Dá uma. Eu sinto que eles sentem liberdade de ir e vir. Os pequenos do térreo, que ficam ao lado do estacionamento ali, ganharam esse espaço amplo. Então, como eles estão fechados ali no centro, eles vão, circulam na sala um do outro, vão no brinquedo, voltam. E é tão gostoso a gente ver as crianças interagindo assim, Não, com muita responsabilidade. não, tudo aquilo que exige ali todo o controle. Mas ainda pego, assim, né? Como que foi pra ti essa. Para mim, É, fugir da comida. não tem importância, não tem importância. Ah. Eu digo assim, porque todo mundo que te conhece teu trabalho, conhece tua história, enfim, o teu jeito de trabalhar. Todos nós aqui, nós 4, temos uma assinatura, né? Já eu vou também trazer a Lu pra conversa. Mas todos nós temos uma assinatura, um jeito, né? Ela é psicóloga, mas ela é uma psicóloga entre quantas? E com a assinatura dela, com a Sim. entrega dela. Mas a gente Ela foi minha conhece. aluna na infância. Eu acho que você já tá entregando a idade dele. Não, mas isso todo mundo acho que já sabe, Sabe? né? Dá para contar. Mas aí, como é que foi sair de um projeto e entrar nesse? Eu assim? fiquei parada um tempo na pandemia, né? Durante a pandemia. E daí, sabe que eu tinha uma alegria, assim, quando eu assistia a televisão e dizia novo ensino médio. Foi bem na época, né? E eu pensava, graças a Deus, Sim. não preciso preparar o ensino médio. Porque eu tinha recém passado. Teve muitas mudanças Não, na educação, aquilo né? Tivemos. Aí, tocou o telefone, eu estava aqui em Florianópolis e queriam o meu. Então, perguntar se podiam pegar meu telefone para ligar. Eu pensei que ela ia dizer que ela estava em Gramado. Não, não. Você Tava... Sabe que ela, Ah, sabe que ela tem um chalé lá em Gramado, não né? tenho ido mais. Não, Não dá mais tempo. não, dá, não, mas- e não é só isso, Gramado tá caro demais, gente, pelo amor de Deus. É. E embora você tenha um chalé lá, mas Gramado tá É pra caro demais. turista, é pra Não, turista. para nós não dá mais. Vai. Aí chegamos, eu pensei, meu Deus, eles querem falar comigo, mas eu fiquei na dúvida. Liguei para minha filha, será que eu devo dar o telefone assim para um contato e tal? Não, escuta e tal. E daí foi bem na época que a pandemia estava 2021. Já tava Ali, maciando já. Foi agosto, ali, setembro de Ah, 2021. Verdade. E daí a gente vou escutar o que tem a dizer e até entendi pela proposta. Quem é que te ligou? Quem ligou foi Dirceu, Dirceu. da unidade Rio do Rio Sul, Sul. né, uns mantenedores. Aí Dirceu O ligou, Dirceu com aquela vozinha dele, não, com né? aquela... Envolvente. aquela manha, né? Meu Deus Aí do foi céu. a Imagina o Lages. Dirceu lá no tempo de adolescência, nos bailão de Rio do Sul, o que aquela vozinha, aquele jeitinho dele fazia, né? Não, Um grande abraço pro nosso diretor Dirceu lá de Rio do muito, Sul. muito legal. Aí ele foi a Lages, a gente marcou, até fomos é uma casa de lanches ali perto à noite, conversamos e tal. Aí fez a proposta para eu ir para Rio do Sul e ficar uns dias lá para conhecer, para conversar e tal. Aí, tá, vou aceitar, mas eu fiquei assim pensando, não, vou ficar um tempo ali com eles, vou ver, né, o que acontece. Tinha a situação de sair da pandemia e a escola tinha pouco tempo de organização, né? Então, é para isso que eu tô indo. Aí, quando chegou em dezembro, fazia 3 meses, eu falei, ó, então meu contrato de experiência terminou, eu tô indo embora, né? Férias e não sei o que e tal. Aí ele falou, não, vou fazer uma proposta. Você fica até março? Ainda em Rio do Sul. Não, em Lages, Ah, já em Lages. trabalhando Ah, tá, por já 3 trabalhando, meses. tá. Daí ele falou, fica até março. Eu falei, não, até março eu fico, né? Estava lidando com projeto pedagógico, com horário, com tudo. Aí fui lá para a unidade do pré-vestibular e passei as férias lá. Ele falou que eu podia ficar em casa, mas não, né? Fui lá trabalhar. Aí Não fazendo parou ainda. horário. Não, não parei parou até ainda. hoje. Começou lá e não... Não tirei mais férias até hoje. Agora dá pra entender que ela não voltou mais Ela pra não Gramado. voltou mais a Gramado. Não, Nem Mas, ó, isso. se tu não tiver tempo, presta a chave pros amigos, a gente vai no teu lugar. Ó, se você falar com o Dirceu, pergunta qual é o março mesmo, porque ele nunca mais me deu sinal. Ele disse março, mas ele não disse de qual ano. Qual ano? O problema é se fosse agosto, né? Agosto de Deus. Agosto de Deus, mais ou menos assim. É isso. Mas e aí entrou e... Daí e a gente ficou, começou tá aí, juntos, no né, na trabalho. direção, a reestruturar, porque Juliano era sozinho nessa época, Sim, sim. né? Então tinha que tomar Escola conta de crescendo tudo. Uma tocada muito forte, né? Imagine que iniciamos a escola com 279 alunos em 2019. Hoje, 2025, Nossa. estamos com 900 alunos. Imagina. Então, assim, toda a parte E- pedagógica tinha que ser reestruturada Sim, imagina. pós-pandemia, Sim. né? Para a escola mostrar a que veio. Não, e assim, e uma outra coisa, né?
por que que eu digo tudo isso assim, pô, gente, a cidade que tá lá, a unidade que tá lá, olha a distância, né? As pessoas não sabem. Até pouco tempo para estar aqui hoje no estúdio, antes da alça de contorno, vocês levariam 5 horas 5 É. horas. para fazer esse trajeto. Hoje vocês fizeram 3. E as pessoas não têm ideia de quantas vezes vocês têm que descer a serra para vir para os encontros, para os eventos, para as atividades, para as reuniões. Terça-feira eu estava aqui na É. formação do Cinep. Terça Nosso agora? amigo Cláudio. Sim. Né? Um show. Ah, E que quase legal. sempre em Balneário eles marcam, né? Exato. Pra Sim, vocês juntar são a todo unidade mais longe, né? Sempre. Em KM, né? Final do Oeste não é fácil. Então. Eles sabem. Mas é que eu digo, então imagina a preocupação dos sócios em uma unidade que tinha os desafios que tinha, né? Pelas circunstâncias naturais, né? E aí imagina quando, poxa, a necessidade de ter alguém da direção pedagógica nessa... Em tudo, né? Pra gente poder abraçar a causa. E também, para eles, eu agradeço pela confiança, porque eles dão plena liberdade de trabalho. Sim. A gente sabe que é dentro da filosofia, métrica, né? do que eles pretendem, eles estão sempre sinalizando em contato diário pelo WhatsApp, né? Mas confiar uma escola dessa Desse magnitude tamanho. pra Pô, O gente. tamanho que ficou agora. Envergadura. Tamanho né? ficou. E eu sempre digo assim, pra uma pessoa, né, que às vezes tá às vezes numa filial muito remota, enfim, situações de filiais de grupos. Eu sempre digo assim, ó, às vezes falo assim, Anderson, mas o diretor, ou o diretor, ou o presidente, ou o coordenador, enfim, né, o supervisor, seja lá. Faz tempo que eu não falo, daí eu falei assim, ó, de 2, uma. Ou tu tá indo muito bem, e eles não estão preocupados, por isso que eles não estão Isso. vindo aqui, estão gastando Focando energia nas outras na unidades, outra ou nos outros unidade. projetos, nas outras equipes, ou, ou se esquecendo completamente que vocês existem Toque. e vai embora, toca a ficha. Porque a hora que aparecer tem que estar tudo funcionando, Mas né? sabe que mesmo quando eles vão, né, Juliane, sabatindo a gente, dão umas coordenadas, mas é tão bom quando eles aparecem. Não, é bom. Dá assim, sabe, uma satisfação de continuar o trabalho. É muito legal Porque às vezes o esse norte convívio. são partes estratégicas, assim como nós, né? Somos o meio, né, desse trabalho. Então, eles têm uma visão estratégica de negócio, enquanto negócio de crescimento, estruturação, parte financeira, mercadológica, pedagógica em si, filosofia e métrica de trabalho. E a gente, como professor dentro da escola, junto com as demais pessoas, levando essa dinâmica, fazendo essa interlocução do que a filosofia e o que essas métricas pedem, né, para a condução do negócio. Então, tem toda essa dinâmica Tem. estratégica. Que ajuda muito, né? E Lu, quando a gente fala do grupo Nota Máxima, e eu tive o privilégio, né, a oportunidade de conhecer de maneira bem profunda, até como consultor do grupo, né, conhecendo todas as unidades e conhecendo vocês, os trabalhos, né, tanto as fortalezas como as fraquezas, né? Uma das fortalezas, um dos pontos altos que a gente percebe claramente em qualquer momento que você põe os pés numa unidade do COC Santa Catarina, é evidente, assim, você enxerga não só a questão aprovação, né, não só a cultura, né, da preparação do vestibular Enem, que da onde vem a origem dos sócios, dos antigos pré-vestibulares, eu digo antigos porque hoje tem os novos pré-vestibulares, né, de vocês mesmos, né, do antigo terceirão, é o programa socioemocional, que é uma bandeira assumida, né? Não apenas pelo material. Às vezes as pessoas falam assim, ó, o socioemocional é porque é do sistema X ou sistema Y, né? E esquece que o socioemocional é muito mais do que isso, e é muito mais amplo, né? E aí você vem e quer ficar... Lu, conta um pouquinho da historinha da pandemia, de como ganhou envergadura esse trabalho, como aconteceu para até que a gente chegasse Fica à a esse vontade, momento. pode, seja... Então, assim, Anderson, se você me permite, eu Fica à até te vontade. contar como que eu cheguei no Isso, COC, acho que vai fazer sentido com esse isso. trabalho do socioemocional. Então, eu tinha como psicóloga, já estava atuando há 18 anos com um público com uma vulnerabilidade emocional muito grande. Então, meu trabalho era vinculado à Secretaria de Segurança Pública e ligado ao Judiciário e ao Ministério Público. E os atendimentos eram voltados a vítimas do crime.
Ah, Ah, então, sim. tu pense que eram demandas bem complexas. Isso na cidade mesmo? Isso na cidade mesmo, né? Nós tínhamos, através da secretaria, nós tínhamos 3 cidades no estado que foram contemplados com esse programa: Joinville, Florianópolis e Lages. Infelizmente, Lages, pela demanda de crimes, principalmente em relação à mulher, e, enfim, por estar num ranking muito negativo naquele momento. E aí, esse trabalho, durante muito tempo, também com demandas, eu procurei me especializar em dependência química, enfim, para atender também esse público, toda essa demanda. E chegou um momento, Anderson, que eu cheguei a pensar que a psicologia não era mais o meu caminho. Então eu vim assim de um esgotamento mesmo, assim, cansada, de entender que talvez já havia cumprido o meu papel, e eu cheguei ao ponto de entender que eu precisava estar num lugar, se não era desistir da psicologia, que era algo que eu era muito apaixonada, mas de estar num lugar onde pudesse trazer mais vida para minha própria vida. E aí, eu conversando com um colega, que inclusive vocês conhecem, você conhece também, o Evandro, especialista em Sim. vestibulares, que é nosso parceiro hoje dentro do Nota Máxima em todas as unidades. Nós nos formamos juntos, e conversando com ele, ele me disse: Não, Lu, mas tem um lugar que eu acredito, pô, vai conversar com o Baiano, com o professor Baiano. E ele me colocou, fez essa ponte com o professor Baiano. E eu fui conversar com o Baiano. E quando eu conheci o Baiano, ele falar sobre educação, a forma como ele falou, eu fiquei assim: "Meu, mas é isso que eu quero." Não, e quando a gente vê, quando a gente vê Com ele aquela falando. paixão. Sim, e quando a gente vê ele falando, e alguém que é de professor de cursinho, quando a gente fala professor de cursinho, professor de palco mesmo, de microfone, de Isso. massa, né? A gente pensa assim, esse cara que é só da aula dele, aula Uhum. show e tudo mais, e não deve nem entender dos preceitos da educação. Quando você senta pra bater um papo com o Baiano, ele muda completamente a Não. tua ideia sobre isso, né? Isso Com mesmo. entusiasmo, com amor, com uma paixão. Eu fiquei tão envolvida na fala dele que eu só pensava o tempo todo assim: eu quero fazer parte disso, eu quero estar nesse lugar. Tanto que a proposta veio depois, os detalhes, né? E o professor Dé também estava junto, e eles falavam de uma forma muito mágica sobre a educação. E foi assim a minha chegada. E aí Foi eu em me março dei. também? Não. Não, eu cheguei eu pensei que a proposta ia ser para o ano seguinte, mas eu cheguei ali em outubro, Outubro. em Também. outubro de 2019. E aí eu me dei conta que todo o meu conhecimento, todo o trabalho que eu tinha desenvolvido durante todos esses anos, ele cabia muito bem dentro da educação. Dentro de um outro viés, trabalhando em um outro extremo, mas que fazia muito sentido. Então, eu cheguei no COC com muito claro que essa questão socioemocional, que trabalhar era muito importante para que essa vulnerabilidade que eu vi. Lá na frente, nas É, idades que viriam exato. depois, né? Os Então, adultos. foi muito claro, assim, eu cheguei, só que eu não sabia e fui surpreendida com a pandemia de início, assim. Eu cheguei em 2019 para fazer, né, para conhecer a estrutura, para conhecer a equipe. O Juliano já estava na escola, foi um parceiro que já me acolheu em primeiro momento, assim, Ó, foi. então nisso tu é mais antiga que ela. Isso Sim. Ó, viu? sim. Mas por que Vinícius? você acha que eu fui pro COC? É o único lugar que eles dizem Nereida é nova aqui. Maravilhoso. Muito bom. É só por isso. E assim, ó, por isso, Anderson, imagina a minha alegria depois quando ela chegou, né? E aí a gente foi surpreendido aquele momento, e foi de fato um momento muito importante do socioemocional na escola. Foi um momento muito forte, não O só. socioemocional, assim, naturalmente não precisava nem te explicar a importância e o que era o socioemocional. Só que você não conhecia o socioemocional através desse formato, né? Porque a tua área era mais clínica, era uma outra pegada. Ou já tinha algum contato Eu já? já trabalhava com as habilidades socioemocionais, só que era com outro público, com o Sim. público de dependentes químicos. Ah, certo. Olha que. Não nessa estrutura que a gente usa em numa escola. estrutura de escola de Tá. educação. Sim, sim. Mas as habilidades, as Sim, competências, sim, não. São... eu trabalhava com outro público
vulnerável, né? Emocionalmente vulnerável, enfim, dentro da saúde mental. E aí chego na escola, uma pandemia, e aí fez todo sentido. E aquele momento de acolhimento, de entendimento, não só com os alunos, mas também com as famílias. Os alunos do pré-vestibular que foram pegos assim, foi algo assim Funcionários, muito... professores. Tudo. Exatamente. Então Muito rápido. Foi tudo muito rápido que 17 aconteceu. de março de 2020 foi um marco. Foi. E fez uma diferença o trabalho naquele momento, não só para os alunos, mas para os pais e para os colegas. Então, de fato, foi bem importante. Foi assim, uma chegada Chegou com que força. que não esperava que ia ser dessa aquela forma. chegada que o diretor, o mantenedor, o dono da escola, enfim, pensa assim, ó, se ela voltar amanhã, então vai ficar. Tudo bem. Se ela voltar é porque vai... Não tem essa sensação assim? Né? Se ela voltar é porque vai ficar. Porque tem situações que você olha... Porque a gente que é de escola, tem a sua vida dentro de escola, às vezes acontecem uns BOs assim, que são assim de fazer desmaiar, né? Tanto de machucados, situações, enfrentamentos e outras coisas. De não querer voltar, né? Exatamente, Diário, né? Não né? é? E aí você É um pensa desafio assim, diário, né? diário, Escola é um imprevisível. Tem coisas assim que você não tem noção que pode acontecer numa escola e acontece. Acontece. Né? Escola- E aí você pensa assim, aquela pessoa que tá ali chegando de um outro cenário, de um outro ambiente, aí você chega a ver a cara dela. É ali que eu digo que a gente pensa, se voltar é porque gostou, vai ficar. Né? Imagina que uma escola não tem mais um cerne principal que é a educação regular. Hoje, a concepção de escola, ela mudou. Hoje, a dinâmica de uma escola, ela é muito ampla. Você não atende somente o aluno aquelas 4, 5 horas que ele está dentro da escola, da contratação. Tem outra dinâmica. Existe uma família que você tem que amparar, uma entrega que você tem que fazer para aquela família, uma entrega para o aluno, você tem que fazer um serviço de mentoria, um serviço de psicologia. Tem outros trabalhos extracurriculares que acontecem e a dinâmica ela é muito grande. Hoje o afago ele não é somente no aluno que ele está ali dentro daquele trabalho de desenvolvimento que a gente presta, que nosso trabalho é resultado, né? Essa é a nossa filosofia. Hoje a gente faz um trabalho muito amplo. É abrangente. Ou seja, o aproximação com a resultado família. antes era treinar o aluno para a prova. Certo? Era treinar o aluno para a prova. resultado, Não, assim, ó, resultado. entra, filhão, senta aí que eu vou fazer você passar na prova, Isso. certo? Era suficiente, correto? Para O pré-vestibular, restante terceirão. a família cuida. Agora, o resultado para alcançar esse mesmo patamar, ele envolve processo. tudo isso aí que você discutiu. Que muitos colégios que têm a mesma vocação que vocês, ou tiveram a mesma origem, e acabaram sucumbindo, nem existem mais alguns, é porque perderam essa leitura. E para conseguir entregar o resultado que se entregava antes em massa, sala com 300 alunos, 400 alunos, que eu frequentei em Porto Alegre, quando trabalhava no grupo universitário, ou os nossos concorrentes, uma aula unificado, sala anfiteatro com 300 alunos. Né? Então, É loucura. loucura. Agora, hoje, para você Tem como conseguir fazer o personalizar aluno... nada. Não tem Não não, existe, jamais. né? Você não conhecia o aluno. E aí, o que acontece? Hoje, para você conseguir oferecer a esse público um resultado similar ao que você conseguia antes, o aparato que você acabou de escrever é muito complexo. E não é qualquer escola que consegue entregar, porque envolve... E o aluno é outro. E o aluno é outro também, as famílias são outras. As demandas, as necessidades mudaram, elas são muito mais complexas também. O olhar da família ele E é esse extra. olhar da escola. A fala da escola é extra. Ele não está mais centralizado no que está acontecendo ali. A Luciana Nereidas tem uma capacidade, uma competência, elas são muito grande. Elas conseguem visualizar além do que está acontecendo com a criança dentro, assim como as E coordenações. literalmente, né? Porque a sala da Nereida, do jeito que ela tá formatada... Não, escola. é isso sério, mesmo. é sério. Eu Isso tô falando aqui, né? Porque, não, mas... Você está falando do ambiente? O ambiente, ela enxerga muito além, pouca gente sabe disso, mas e esse é um sonho, acho que de muitas coordenadoras, é ter a sala onde tá posicionada a sala dela. Que é no meio da escola, é no coração da escola. Sistema aquário, No né? sistema aquário, com visão 360 graus. Acho que só atrás de ti tu não consegue ver, né? Só ali que não. Não, mas tem visão... Ah, mas ela vê. Ela consegue achar um jeito.
Ah, sim, tem o... Eu caminho. Eu também Caminho. levanto. Mas isso faz com que dê certo um projeto desse que vocês estabeleceram agora nessa nova pegada lá de Lages, né? Porque realmente, assim, é olhar para ver que tudo tá acontecendo, porque é tudo muito vivo, muito rápido, né? E uma outra coisa que eu faço questão de citar aqui, e eu tenho pedido, e é quase que um ativismo, né? Que é pedir para as escolas, assim, especialmente as que têm ensino médio, né? Ter um psicólogo escolar, sabe? Ter realmente não só um parceiro, não só eventualmente, mas presencialmente. Vocês conseguiriam, e aí você não pode responder agora, vocês conseguiriam pensar hoje no Colégio Lages com essa demanda de 900 alunos sem a presença da Lu? Não, Profissionalmente, né? Não tô não, falando não. pela querida que ela é. Pela querida também. Mas assim, ó, é muito. Nós duas temos muita facilidade de trabalhar juntas, as coordenações também com ela, como comigo, assim, a gente está sempre junto. Mas é muito interessante quando a gente faz atendimento. A gente faz sempre juntas, né? Atendimento com a família, com a criança. E daí uma vai passando informação do que percebeu, né? A criança está agindo assim em tal lugar, a professora avisa, o outro. E essa ligação com a Lu, ela é muito pronta e é muito eficaz nas respostas dela para a família. Então a gente se sente sempre muito amparado nisso. E nem São todas temos habilidades e técnicas diferentes, né? Porque diferentes, são formações diferentes, né? formações diferentes. Pedagogia, psicologia, são habilitações diferentes. E aí você eu comentava tenho uma Se coisa. complementam, né? a minha parte é mais administração escolar, eu tinha Sim. também. Então, assim, não é o mesmo campo. E a Sim. gente soma muito com isso, aprendendo também, né? Sempre é. Mas a escola acho que criou, acho que vocês concordam, Essa essa cultura. atmosfera muito próxima do aluno. E uma das coisas que hoje eu fico mais feliz na escola é algo assim, claro que foi construído isso, tá? Mas é o aluno, muitas vezes, é o aluno que me procura. Ele não vem pela coordenação. O aluno bate na minha porta e vem, Lu, e ele traz as demandas, ele traz as necessidades, as angústias, e isso é algo novo, né? Um adolescente, um jovem Procurando que ajuda procura ajuda. ativamente, né? Ativo no processo. Isso é uma mudança que eu, no meu tempo de escola, ou no meu tempo de adolescente, os pais insistiam quando tinham essa visão, essa abertura, esse entendimento que precisava de um acompanhamento, de uma ajuda, isso quando existia, né? Eram os pais que iam buscar. Hoje o jovem, ele já tem essa consciência, ele já tem essa percepção, ele sabe onde ele pode buscar. Os E isso clientes. é algo Os que clientes. meus Vendo clientes. né? Aqui, eu esqueci de desligar aqui, não tem problema. Me perdoa, gente, porque eu saí pro encontro e não desliguei, mas vamos lá. E Mas esse isso contexto. é algo muito novo. Isso é algo que é construído e que é conquistado com eles. Não só eles procuram, como teve uma situação, Anderson, de um aluno que ele me procurou para pedir ajuda para o pai. Olha só que querido. Olha, Querido. Não, mas Porque Mas ele que coisa, gente. entendeu na aula do socioemocional, né, que nós temos um programa, né, com aula semanal. Ele Vocês usam lá entendeu o parceiro de vocês, socioemocional pleno. pleno, né? Pleno. Vocês- Ele entendeu durante a aula socioemocional que o pai tinha características que estava com depressão. E ele me procurou para pedir uma ajuda para o pai. Como que ele poderia ajudar? Que Como que lindo, poderia que fazer querido. essa ponte? E aí eu me senti no compromisso. Ele era uma criança ainda muito pequena, não era Sim. um adolescente. Mas ele era precisava de uma resposta. E ele precisava de uma Sim. resposta. E que validasse a preocupação A dele preocupação e dele dele. como filho, dele como Sim, aluno. mesmo ele no papel de Esse- filho, aquilo sim. precisava ser validado, Sim. porque ele identificou essa necessidade. E Que eu legal. chamei esse pai para conversar, porque eu me senti também nesse compromisso. Sim, ó. Eu chamei esse pai para conversar, e esse pai, eu estou com depressão. Olha só. Eu tenho me percebido com esses sintomas, a minha vida, estou tendo dificuldade de lidar no meu cotidiano com várias questões. Então, olha que isso dentro da escola. E essa descoberta, esse despertar, ele ocorre a partir do programa. Quando bem conduzido, quando bem trabalhado, ele traz claramente esse entendimento. Porque se ele não é bem conduzido, se não é bem trabalhado, como é que o aluno vai entender? Como é que o aluno vai fazer, mesmo pequeno, vai fazer, né? Porque tem muita gente hoje aplicando o socioemocional com pessoas que, assim, gente, de socioemocional não tem nada. São professores reaproveitados por carga horária, que são jogados lá no programa, fazem a formação lá meia boca, né, dentro do próprio programa,
e quando você vai olhar a aplicação, ela é extremamente contrária ao que o próprio socioemocional, a pessoa gritando, a pessoa até odiando de estar dentro do programa, mas ela está usando uma carga horária que a escola definiu. E então, assim, olha os efeitos, né? Porque pode dar o efeito reverso, né? O aluno pode odiar o socioemocional porque ele está sendo mal aplicado. Então, eu faço questão de citar isso, né? Porque essa é uma das fortalezas de vocês, né? Quando a gente pega, por exemplo, assim, e observa a maneira como vocês fazem e executam, você pode entrar, por exemplo, lá, pegar um exemplo lá do COC Blumenau, né? Você passa lá, você vê a sala da psicóloga lá cheia, que eu digo assim, um aluno, outro aluno, uma Isso. O pai, atendimento, né? o atendimento tá funcionando. Então, por isso que eu digo, gente, quem tem ensino médio, tá nos assistindo, tá nos ouvindo no Spotify aí na academia, ou no carro viajando, tem que pensar seriamente em ter não apenas o socioemocional, né? Mas tem que ter realmente também a psicologia escolar funcionando na escola, porque faz toda a diferença. A sociedade está demandando isso e eu registro isso com muito carinho e respeito, porque eu sei que vocês levam isso de maneira muito séria. Nereida, trazendo para a parte pedagógica, né? A gente sabe que, né, quem é da educação tem isso de maneira muito natural, mas assim, para quem é leigo no assunto, quem nos acompanha, né? E não é da educação, toda escola ela é baseada em certos preceitos pedagógicos, que é a essência, né? É onde está ali baseada a sua pedagogia, no que ela estabeleceu, né? E tudo mais. Podemos dizer do que do Colégio Coque Lages, né? No que vocês acreditam, né? O que vocês entregam pedagogicamente? Como é que está constituído isso para que a gente possa também levar para o público essa informação? Eu acredito que o ser humano sempre tem jeito. É isso que eu acredito. Sempre tem alguma coisa que vai dar certo, né? Eu tô apostando no que eu tô vendo. E assim, é o lado cognitivo, em alta, é uma escola, mas Sim. tem o afetivo, tem o social, trabalhado muito, porque é uma época, como viemos, né? A pandemia já está atrás, mas ela deixou muitas marcas. No social, principalmente, as crianças Muito. tiveram muita dificuldade de voltar a se adaptar ao meio, né? Em sala de aula, conviver. Eles tiveram um lado crítico muito aguçado, mas que não era da criança, era quase sempre familiar. O E que eu e vi esse crítico não é análise crítica, é crítico é crítico de machucar, de sim. machucar, de bater É. mesmo, né? Aí, toda essa parte, a gente trabalha tudo de novo, porque foi tudo novidade. Então, assim, a escola tem uma proposta? Tem, né? A escola trabalha com profissionais altamente gabaritados. Essa parte que Lu falou do socioemocional, que você falou também, tem que perpassar por todos. Não pode ser para o grupo que trabalha só, né? Exato. É uma postura, é uma atitude em cima que dá confiança para essas crianças, né? E os adolescentes de chegar, falar, conversar com a gente sobre tudo. Então eles têm acolhida, que muitas vezes não tem em outros lugares. A gente trabalha muito essa forma de acolhida e sempre priorizando o conhecimento para que dê esse diferencial. O pessoal é extremamente preparado, como você falou, mas não é só no médio. Vem lá desde os pequenos, né? Tem sempre uma cultura de o ensinar. Tem as teorias todas, né? Piaget, Vygotsky, Sim. mas assim, trabalhamos as múltiplas inteligências, sim, Gardner está ali, até no trabalho do nosso integral, que a gente procura pôr um pouco de cada atividade para as crianças que ficam o dia todo, até nono ano nós temos. Fica o dia todo conosco para que depois do horário de estudos eles possam participar dessas oficinas. Se você não gosta muito de uma, mas gosta da outra, geralmente é porque eles mais escolhem que a gente no outro ano desenha esse programa. E também a parte de aula, que é muito, tem muita ludicidade para as crianças nas aulas. Eu lembro de um dos espaços que assim, eu achei a unidade nova realmente sensacional. Mas, como bom de garfo eu sou, né, eu gostei demais da praça de alimentação e do laboratório de gastronomia. É assim que se chama, laboratório de gastronomia? Hoje os alunos vão lá fazer Fazem. que aquela, não sei se ainda tá com vocês, mas era aquela moça loira que levava lá. Aliás, loira lá, todo mundo é loiro, né? Então, Não, não. mas De que Bogren, mas é tudo loiro. então, mas que ela levou os alunos, eu tava fazendo atividade, eu fiquei olhando lá pelo vidro. E outra, esse negócio do vidro faz toda a diferença, né? É muito bom. Porque, assim, eu fico tão triste quando
tão triste, entre aspas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes tem tanta coisa bonita lá dentro. Acontecendo É, a escola é viva. Exato, ela e tá muito fechado, fluindo sabe? e não tá pra fora, né? Ali, Não tá. não, ali não tem como não. Ali Não, do tá. da De gastronomia tudo. é Do vidro. maker, gastronomia, é tudo aberto. É tudo aberto, é tudo Tudo. vidro. Aí o que acontece? Eu tava passando, tava indo Chefe lá. de cozinha. inclusive. Exato, para conhecer as suítes lá dos professores lá para hospedagem, né? Aquele mini Tinha hotel. bancada também. Sim, daí tava passando e tava lá os alunos indo fazer, acho que não sei se era uma aula de cookie ou de pizza, agora eu não lembro. Mas os pequenininhos lá, tudo indo lá, bonitinho e tal. E tudo, Vestidinhos. e tudo com vidro. Daí eu digo assim, pô, isso é legal, poxa, porque você passa e vê, eles te veem, a coisa é viva. Porque daí às vezes você vai numa escola, daí aí tudo fechado, aí abre a porta, aqui o laboratório maker, né? Uhum. Aí, claro, você vê aquela estrutura linda lá dentro, né? Mas só acontece, claro, lá dentro, né? Aqui é o laboratório X. Mas ok, se não abrir a porta e não mostrar, não vou saber o que tem lá dentro, certo? Leva pra vida, né? Né? Acho que a gastronomia, ela leva projetos pra vida. Ela começa a mexer com a criança chega em casa, final de semana, ela quer fazer aquela atividade, receita quer que ele fazer leva. aquela receita, não tem casa, o pai fica louco, tem que sair atrás dos Os ingredientes. ingredientes e faz e outra, e tem que parar e muito fazer com fofo. ele. Envolve a família. Sim. Então, o programa da gastronomia, ele é muito importante. E quando A dinâmica termina, é muito importante. né? muito Quando rica. termina o dia, ontem, não sei se chegou lá, mas ontem eles fizeram os pãezinhos trançados, assim, né? Imagina. Aí elas embalam os saquinhos e saem entregando nas coordenações. Olha só. Eles levam para casa também o Olha lanchinho, né? só. E a gente também ganha. Muito bonitinho. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês assim, considerando a origem, o embrião do que foi, né? E de certa forma ainda é, né? As escolas do Coque Santa Catarina. Não surpreende vocês, assim, essa quantidade imensa de procura por educação infantil que está acontecendo nas unidades, uma vez de que essa não é o embrião e nunca foi a grande força, né? Não estou dizendo que não é no momento, né? Mas eu digo assim, Uhum. nunca foi, nunca, assim, não era o que se esperava, né? Então, assim, começamos por pré-vestibular, terceirão, ensino médio, aí eu nos finais, etc e tal. Mas, assim, quando você me diz, né? E eu conheço o espaço lá que Foi ampliado. foi ampliado. Cara, é muito espaço, é muito aluno. Não surpreende vocês, assim, os pais... Porque, assim, lá, eu vou expandir um pouco mais a pergunta, por favor. Lages é uma cidade tradicionalista, Isso mesmo. Uhum. tá? E assim, ok, a marca Coque, né, pertence ao grupo Nota Massa, grupo catarinense, já está aqui. Mas, assim, muitas vezes, para quem não conhece a história, imagina assim, nossa, os caras são de São Paulo, os caras são de fora, né? Não vamos confiar. Ou é só vestibular, né? Ou é só vestibular, eu não sei o que e tal, não vão atender criança, não vão entender de criança, né? Uhum. E aí, quando a gente fala criança, a gente fala de necessidades que são totalmente diferentes que vocês estavam acostumados. Enfim, não é uma surpresa isso? Imagina que a dinâmica da comunicação, ela acontece o ano inteiro, igual a matrícula, acontece o ano inteiro. Tá fazendo certinho, ele reverbera tudo em números, né? Então, nesse caso, a comunicação ela acontece de forma efetiva, diariamente, tem que estar informando. Por senão, o que fica a marca daqui uns dias, chega em determinados períodos do ano, o que acontece é a aprovação, e ele destaca muito, bate muito forte na sociedade. Então, o que acontece? Aquele trabalho que você fez o ano inteiro, ele apaga aquele trabalho, esquece que tem. O que solidifica o ensino médio? Esse ano a gente teve um resultado muito grande de ensino médio, Fundamental 2, pelas dinâmicas de resultado. Mexeu muito porque a sintonia da Você acha aprovação, que a batida, ela é lá muito forte. impacta mesmo os pequenos? Vocês acham isso? Também, mas... tem pai que leva a criança pequenininha já pensando. Já pensando quando ele Ládia. estiver no pré-vestibular. Que ele só vai subir um pouquinho mais de escadas. Já tá... Já é um sinal, né? A Entendi. criança vai subindo. Mas, Anderson, Claro. eu só acredito que a marca hoje, ela é uma marca forte de credibilidade, de transparência, e essa força, ela reflete lá no infantil. Né? Tá. Então, esses pais, embora o Coque ainda seja novo, a gente pode considerar novo, uma escola nova. Se olhar as escolas da escolas região... centenárias que nós temos na nossa cidade, mas ela vem com essa pegada muito forte da inovação, né, dessa ousadia também, desse compromisso com resultados. E está refletindo no infantil. Até porque esses pais são também de uma nova geração, né? Também Assim, são. assim, é uma cidade mais tradicionalista, né? Conservadora. A escola centenária, tá, mas esse pai também quer inovação, né? Exato. E eu acho que a unidade nova também mexeu muito com os olhos dessas famílias, porque
ficou muito moderna. A paleta de cores, a modernidade do mobiliário. Aquela praça de Localização. alimentação de vocês é um deboche, aquilo. E os pequenos agora que circulam ali, eles têm a vontade de estar lá, né? Eu tenho a criança mais nova do Nota Máxima, é minha neta, a Luísa, ela tem 1 ano e 2 meses. Aí você pensa, as unidades não têm crianças dessa idade, só nós temos. Mas aí já é berçário, né? Berçário? Não é Chama? berçário, já é o nível 1. Já nível 1. Nível 1. Tá. Mas está sendo um grande trabalho. Porque sábados e domingos ela põe a mochila na porta, porque ela não fala ainda direito. Ela quer ir pro coque. Pega o uniforme, pega a bolsa, pega Sábado e escova. domingo? Sábado e domingo. Daí é uma trabalheira. O baiano pediu os vídeos em que ela aparece se arrumando para ir pro coque. Ela tá pegando a roupinha para vestir e eles falam, vai pro coque, ela pega o uniforme e veste. E tenta vestir, né? Então, assim, é uma situação de como a criança está sendo acolhida para estar dessa forma querendo ir para a escola com 1 ano e 2 meses. Não, é diferente. E isso acaba reverberando, como diz o Juliano, em toda a comunidade, né? Sim. Porque assim, a gente sabe que em determinadas cidades, marcas que não são locais ou que não têm a tradição local têm muito maior dificuldade de penetração, né? A gente tem casos super conhecidos, né? Até mesmo dentro do grupo, de outras de unidades que estão em cidades em que a coisa ainda é mais embaçada, é mais difícil, Mais né? difícil. E com todos os desafios que vocês tiveram, chegar hoje essa marca aí de quase batendo 1.000 alunos, dentro, digamos, dessa realidade hoje que 7 dá, anos. né? E Estamos 7 anos, né? 7º ano da operação. Aí Muito rápido. exato. Mas tem desafios agora, né? Tem desafios pra frente, Tem. né? Tudo. Porque é aquela coisa, a gente percebe claramente no ambiente de escola, né? Que é uma clientela que exige, acho que um atendimento também muito diferente, né? É assim, você vai ter pais que são ausentes e você mal sabe que eles existem, estão lá Sim. só no nome da matrícula, mas tem pais que realmente querem conversar e querem conversas profundas, né? Nova sociedade exige uma reorganização da escola. Olhar diferenciado. Mas um pouquinho mais pra frente. Essa nova sociedade, ela exige esse novo olhar, esse olhar diferenciado da escola. Então, hoje, são vários públicos, existe uma segmentação, existe uma estruturação de famílias. Então, hoje tem um trabalho que a gente tem que estar muito antenado, muito pronto para receber e acolher todos os tipos de público dentro da escola. E vocês percebem assim ainda, mas eu queria só pegar um ponto aqui dessa questão dos atendimentos. Lá dentro da ideia da psicologia escolar, você presta atendimento aos pais também, junto Sim, com a sim. Nereida, ou às vezes em Sim, sim, situações. sim. Só pra gente lembrar E nomear as coordenações, só desculpa, só para você já continua com a Ah, resposta. tá. Eu não quero esquecer de ninguém. A Anne A Anne tá fica do nível 1 ao Educação 4º ano. infantil. ao É o 4º ano. infantil ao 4º ano. tá, Aí vem a Aline, do 5º ao 8º. certo? A Rúbia, que cuida do 9º ao pré-vestibular. Por que do 9º ao pré-vestibular? Nosso 9º é pré-médio. Certo. Aí já tem uma visão diferenciada dessa coordenação para poder fazer a segmentação já desse aluno, esse trabalho, já desenvolvimento e rendimento As desse aluno. evoluções já estão. Sim, que daí E faz mais uma transição mais A suavizada. transição mais suave. E a Taime, ela cuida do integral e do semi da noite. São as 4 coordenações. Obrigado. Só pra gente não deixar de nomear aqui o time. Uhum. Mas aí você percebe assim que tem esse pai, essa sim, mãe, sim. essa avó. Os pais hoje, eles. Os desafios são muitos, né? Educar uma criança é muito desafiador, né? Para os dias de hoje. Até aí, fazendo um parênteses, assim, o ano passado eu atendi muitos pais que traziam. Era uma preocupação e um desafio da escola e das famílias, que era a questão do uso do celular. Sim. Tá? Uma Aquele grande tava preocupação. matando todo Era mundo. gritante. E foram muitos, muitos atendimentos dentro dessa perspectiva. E aí eu cheguei para a nossa coordenadora e compartilhei com ela. Eu acho que está na hora de a gente fazer um movimento, fazer um trabalho, porque eu tenho recebido muitos pais. Os pais não sabem mais o que fazer, o como fazer. Eu peço pro meu filho desligar o celular, não desliga. Eu tiro o celular dele, mas quando enfim, eram as mais variadas as queixas. E aí a gente fez um movimento dentro da escola,
trouxemos, Nereida, uma pediatra que fez uma conversa. Foi um momento muito importante, muito forte dentro da escola, onde ela abordou com os pais, todos os malefícios, toda a questão, né, do próprio desenvolvimento do cérebro da criança, o que isso impactava no aprendizado, nas questões da saúde mental, que hoje, nós temos Vasto um estudo recente científico, né? que de 2023 para cá, nós temos hoje um número de crianças e jovens com transtorno de ansiedade e depressão maior e superior ao número de adultos. Então, pela primeira vez, superou esse número nas crianças e nos jovens. E aí, na fala dela, foi um momento assim onde os pais se sentiram muito abraçados e a gente também sentiu que nós estávamos do mesmo lado. O celular sempre foi proibido de ser utilizado em sala de aula, mas a Sim, gente mas sabia. mas não na escola, né? Mas não na escola. E ainda claro. assim, algumas vezes, dentro da sala, o Sim, professor ainda tinha que tomar algumas alguma medida, atitudes. alguma atitude. Então, a questão da falta de atenção, de concentração, a dificuldade dos jovens hoje de interpretar um texto longo, de ler um livro, enfim, aquela atenção fragmentada, tudo isso já estava no impacto dos prejuízos, né, da aprendizagem. E nessa conversa, nesse dia, assim, foi muito forte aquela aproximação, onde a gente entrosou ali a Sim. conversa. A partir disso, a gente fez um outro momento com os nossos alunos. A gente levou essa fala, né, da pediatra. Eu, no programa, dentro do socioemocional, eu fui em todas as salas, nós fizemos um vídeo, ela fez uma síntese, né, de tudo isso, e a gente conversou, passou e abriu para conversar com eles também. Então, eles também tiveram esse espaço, né, de trazer as angústias, de falar também como ele se sentiu em relação ao próprio uso. Somado a isso, Anderson, a gente teve um outro movimento bem importante na escola, que partiu deles, dos alunos, dentro do programa socioemocional também, que foi um desafio de um detox, Olha onde só. eles tomarem a consciência do tempo de uso do celular. Não é não usar, era só Então, para que eles tivessem pudesse ter um consciência. equilíbrio. Então, nós fizemos esse movimento durante o ano passado. E esse ano, quando a lei veio, em primeiro momento, né? Eu disse assim, gente de pouca fé, né? A gente ficou meio, assim... Descrente, né? Descrente Que e preocupados. E a funcionaria, gente né? fez Sim. algumas reuniões, né? Sim. De como seria a como que aplicação seria, disso. como que vai Como é ser. que A vai gente abordar um criou... aluno que pegou? Exato. Aceitação do criou- aluno, aceitação da família. Aí a gente criou vários cenários, assim, porque o pai vai, né? O pai vai vir, o pai vai... a gente foi criando alguns cenários. E nós fomos surpreendidos, porque a gente não teve. É claro que Não, existe sim. um momento ou outro, mas, assim, o entendimento das famílias, a forma como as famílias têm lidado com essa questão, é um apoio total. É E, isso. Um apoio total. esse projeto que vocês Uhum. desenvolveram, ele mostra a sintonia de vocês com o que está acontecendo e com as necessidades da família. Por isso que houve essa sintonia e todo esse encaixe que você fala. Porque, assim, a situação já estava gritante. Eu tenho um aluno, por exemplo, numa escola, acho que agora ela regressou... Não, foi ano passado isso. Então, ela tá assim. Ela teve que ficar 2 meses internada para desintoxicar. Sim. Numa clínica especializada, Sim, sabe? sim. Em função do celular, né? A desintoxicação que eu tô falando aqui, Já uma da dependência, dependência né? química do celular. Do celular, do uso. E tão triste, né? Quando tu imagina que alguém com uma vida toda pela frente já virou dependente químico Uhum. de algo assim que Igual era para droga, ser. né? Exato. Igual. E É uma clínica, Você inclusive, de lembra, dependente né? Nós fizemos, a Aline, a coordenadora desse projeto, também junto com a Lu, elas fizeram o combinado de ele só poderia usar o celular na hora do intervalo, da pausa. Então, eles ficavam o tempo todo com o celular guardado. Isso foi durante não sei que mês você começou, né? Mas foi até o final do ano. Então, eles já tinham um hábito de não mexer. Esse pessoalzinho de quinto a oitavo, nesse Sim. momento passado. Então, esse ano parece assim que foi muito claro para nós. A escola começou em dias diferentes. E eles chegaram primeiro, os intermediários ali do grupo da Aline e da Anne. Então, os pequenos da coordenação não tem, até Sim. quarto ano já É. não tinha isso. Mas dali em diante, eles chegaram já sabendo o que ia acontecer. Muito interessante. Foi muito bem conduzido, que ele não foi um sistema de pressão cheio de cartazes Não tem. ou comunicados ou as TVs informativas que a gente utiliza na escola com a sinalização do proibido. Isso foi ao natural,
condução levou a esse momento, os intervalos ficaram divertidos, Cheio de a jogos. integração dos alunos, utilização de ginásio e outras dinâmicas e jogos de cartas Você tem uma dentro ideia? da própria dinâmica deles de intervalo. Convívio. Aquela praça lá em cima do lado do ginásio, lá de No Tamassol. andar Lotada. ali, Isso, né? tem até Lotada. perna de pau lá para andar. Tem, Tem. quando eu estive lá, estavam colocando, acho que a grama sintética, né? Eu Grama tava fazendo como sintética. adaptação lá. Eu lembro que você mencionou aqui, vai ser. Acho que foi a Tá única. tudo pronto. Foi a, Playground e um espaço, uma mini quadra. Um Agora espaço. eles estão conectados no mundo real. no mundo real, No mundo uns real. com os outros, de Uns com forma os outros. social, de forma Mas você coletiva. pensa bem, Anderson, na nossa época, se a gente fosse, se a gente entrasse no ambiente escolar, era o mesmo que a gente pegasse uma televisão portátil, uma câmera fotográfica e um aparelhinho de som e colocasse sobre a nossa carteira. Não ia funcionar, né? Não, pode ser É o bom. mesmo celular, né? Embora, Porque o celular tem tudo isso, né? tem Ele tudo tem a isso. câmera, ele tem tudo ali. E não funcionou. Não, no máximo, na minha época, era o walkie-talkie, né? Só que aquilo era com fio, com... ou de- Estrutura, né? então tem todo um... Ia te aparato. distraía, né? Não. Distraía. Aquilo já... Eu nunca fui, né? Mas assim, já era... Agora, quando a gente olha, e é incrível, assim, sabe? Eu tava pensando nisso esses dias. Eu tava pensando assim, é, quando a gente tem, né, essas relações para conviver, seja ela numa família de grande número, seja lá na rua jogando bola, né, ou seja no recreio escolar. Claro que anos 80, anos 90, o número de crianças e adolescentes era absurdo no Brasil, né? Então era trocentas crianças na rua, né? Era trocentas crianças na família, primo, 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 primo. Então, assim, se você não socializasse, não tinha como sobreviver. Se você brigasse lá, discutia com alguém no jogo, no esporte, numa brincadeira, no pega-ladrão, aquelas coisas todas, e você se isolasse, não tinha o que fazer. Então, você, né? Você se obrigava. Você se Ser obrigava, amigo. amigo todo mundo, fazer as pazes e tal, engolia desaforo, pedir desculpa, resolver os Na conflitos. verdade, você treinava as habilidades Treinava. socioemocionais na Claro. convivência, que a gente treina na convivência com o Treina na outro. convivência, E claro. aí o celular tirou muito disso também, dessa interação e do treino dessa habilidade. Tirou muito, né? Justamente assim, ó. Eu confesso pra vocês que eu sou o que eu sou hoje, parte de mim, e uma parte significativa, pela maneira como eu me construí na infância e na adolescência, com essas trocas, com as experiências de ter que muitas vezes, assim, me sujeitar a determinadas situações para poder fazer parte de um coletivo, sabe? Porque realmente eu sempre fui meio chato, assim, sabe? Nunca fui uma pessoa muito fácil, não. E eu tive que aprender ou apanhando, que não era legal, mas apanhei e eu levei umas boas surras. E aprender a negociar, aprender a conviver, achar o meu cantinho nos grupos para poder saber que eu posso participar sem ter que me impor, mas também ter que me sujeitar demais, né? Tem que achar o equilíbrio, né? E Mas aí, e isso só consegue com no interação. convívio, né? É na interação. Se não tiver, não Mas não o rola. problema da interação é que eles estavam só pelo celular. Só pelo celular. Aí eu sou o tímida, convívio, verdade. eu Pronto. sou tímida, mas lá eu consigo falar Tá. com você e com várias pessoas. Mas, E depois, quando vocês se encontram, ele não interage com ninguém. Então é bem difícil essa época, não é tão fácil não de conviver e de Mediar. mediar os relacionamentos. trazendo um pouco agora para essa parte, né, que a gente sabe que uma das veias mais fortes de vocês é essa preparação vestibular Enem e todo esse trabalho em volta de deixar esse aluno realmente assim, cara, você está pronto para ir lá e enfrentar uma prova UFSC, uma prova UDESC, uma prova CAF e URGS e UFPR e vai conseguir executar bem porque a gente preparou bem. Hum. Isso exige estrutura, né? Hoje a estrutura de vocês é imbatível. Isso exige um time de professores qualificado e que entende dessas brigas todas, né? Porque é uma prova Sim. competitiva, não é a prova de avaliação da escola. Porque não importa a nota que eu tirar na escola, desde que eu tire 7, tá resolvido. Lá fora, não. O meu 9 pode não resolver. O meu 9,5 pode não resolver. Então, o meu desempenho é bom ou ruim dependendo da média do desempenho dos meus concorrentes. Então, eu tenho que saber como que os meus concorrentes também se preparam. Então, você precisa de um professor que tenha essa linguagem. Essa Ok? expertise, né? Exatamente. Uhum. Vocês conseguem isso, tá?
Então, estrutura, material didático, vocês usam um dos materiais mais robustos do Brasil, né? Se eu não me engano, lá no pré tem a opção, é o PV1000 e PV500. isso, que é baseado no número de questões, né? Uhum. Isso. O número é o número de questões, né? Era a concepção antiga, era e mantiveram o nome. Antes Tá. era 1000, porque era 1000 atividades por disciplina, Tá. 1000 exercícios, né? Ou propostas vestibulares, e o 500 também, né? Aí depois, nas ampliações, entraram mais questões nas plataformas, no Isso. caso, né? E teve maior robustez dentro do material, em condição de conteúdos e concentração e atualização das atividades. Então, a dinâmica mudou, mas o nome continuou. Então, aí Tinha eu... o livro R, o Sim. PV300, o PV500 Tem e o muito PV1000. material. Exato. Aí eu trago Tudo isso. para vestibular. Ok, o COC, de maneira geral, certo? Pela maneira como o COC se instituiu em Santa Catarina. Daí eu me refiro também aqui o COC Floripa, tá? Sim. Atrai um aluno que já busca essa condição. Uhum. Isso a gente sempre tem que lembrar. A qualidade do teu ensino é influenciada pela qualidade do participe, né? Que é o participante, que é o usuário do serviço. Quando você tem uma proposta robusta, o aluno tem que acompanhar essa robustez, senão não vai adiantar, ele vai cair fora. Né? Então, quem faz a transferência para a escola de vocês, já tem essa identidade, correto? Mas ainda assim, nós falamos de uma geração que não estuda na mesma pegada que gerações anteriores. Como fazer essa mágica de oferecer mais e mais conteúdo, mais e mais plataformas, mais e mais tecnologia, mais e mais atividades. E a gente sabe que quando a gente fala vestibular e Enem, é o exercício, é a repetição. Hoje um aluno, para se preparar bem para uma prova de medicina, nós estamos falando aproximadamente de 100 a 150 questões diárias de resolução, tá? Então, nós sabemos que hoje um aluno de extensivo, ele vai passar aí a casa dos 16 até 20 mil questões no transcorrer do extensivo e do terceirão de ponta, tá? Como fazer essa meninada fazer tudo isso? Assim, ó, o que a gente percebe, eles têm as aulas no período da manhã, né? Estamos tendo com os professores que foram escolhidos em Balneário, as vídeos ao vivo para eles, assistem aulas ao vivo à tarde, Tem aula ao vivo? sim, com Baiano, com Dé, com Francis, com André, com toda a turma que trabalha conosco, que trabalha em todas as unidades, eles gravam em Balneário essas aulas para primeiro, segundo e terceiro. E o extensivo junto. Quando E você diz gravam, a aula tá sendo aí ao eles vivo, gravam, não, eles passam ao vivo e transmitem, fica gravado. Transmite ao e vivo, depois eu posso acessar você gravado. pode acessar, porque Então tem é gente que... assíncrono e assíncrono. Assim. Tá. Então, o que que acontece? Ele assiste às aulas de manhã, ele tem todo o apoio da escola à tarde nas bancadas de estudo. Você não viu ainda. O que é A bancada de gente estudo? criou salas de estudo com vidro inteiro, gabinetes Olha só. separadinhos Sim. para você que quer estudar sozinho E ambientes de estudo e ambiente em grupo. junto para quem estuda no grupo também, com computadores, né? Mas às vezes eles estão só escrevendo, nem estão usando. E depois eles têm as aulas lá com horário marcado. Tem uns que vão para a escola para assistir Aí a no aula. computador tem a aula naturalmente. Tem tem nas salas, a gente põe em transmissão direta. A gente monta as salas à tarde, ele entra, assiste as aulas dele, vai embora ou assiste da própria casa. Então, existe todo esse aparato. E os professores trabalham também nessa linha. É esse simulado, esse final de semana já tem amanhã, depois da Começa manhã, com a CAF. né? Começa Simular. simulado Isso, de é. treinamento a CAF, depois Enem, depois UFSC, depois... Todo final de semana a gente tem alguma atividade para esses alunos que querem passar por esse treinamento. Então, e também o COC Nacional, né? Agora lançou na plataforma simulados, também até da UFSC que eles estão organizando para nós. Então, dentro desse contexto, o aluno, de certa forma, vai seguindo. Olha, tem essas opções. Porque, assim, eu vejo que é um desafio a gente mostrar para esse menino, essa menina, olha, você tem que exercitar. Você tem que fazer exercício da apostila, você tem que fazer as atividades. E, naturalmente, claro, eu sei que tem lá o plano Qual que Resolve, tem uns... Enfim, eu não vou lembrar de tudo agora, Não, né? virou tudo online mesmo. Tudo... Tá, Revisa Aham. qual que resolve. tá. A gente faz ainda os plantões de monitoria, porque às vezes você precisa de um apoio. Tete a tete, ali. É, Me os ajuda aqui. laboratórios de redação com hora marcada, uma pessoa atendendo a tarde toda para dizer onde eu acertei, onde eu errei, o que eu podia ir melhor. Isso com um custo adicional? Não. Não, tudo Não, incluído. o aluno Uhum. tem uma dificuldade, Vai lá. vai lá. Química tá ruim pro meu lado.
A gente tem uma tarde que é física, química, matemática, biologia. Vai estar lá o professor. Tá lá o professor com eles, fazem fila, você Fazendo. atende. Imagina que esse imagina. trabalho pedagógico ele vai muito além. Imagina que o aluno de ensino médio trabalha 3 anos fazendo a condução e chega no 3º ano do ensino médio, ele ainda está em construção porque ele É. quer fazer. Falamos hoje E a sobre gente isso. trabalha, tem uma intensidade. No 9º ano a gente já começa a fazer a pré-formatação, a Sim. verificação, a análise do aluno, começa a trabalhar nesse sentido da construção. A Luciana está à frente desse trabalho junto com a Rubio, Eu perguntei se era cobrado que porque... é a coordenadora. Sim. E você faz um trabalho tão forte, faz análise, período, acompanhamento muito próximo, chega no 3º ano, ele ainda está balançando. Ele não Nós está temos... ele não tá desenhado, ele não está lapidado para o que ele quer. No 3º ano médio, tô falando de aluno de 15 anos. Né? Sim. Então, Cada vez mais novinhos. O Evandro é o nosso consultor, Sim, então Evandro ele Schultz. mantém um contato com os alunos e faz sempre no WhatsApp, né, Lu? Ele tem os cursos cada um para fazer e sempre está estimulando o aluno. Entra em contato, ele vai nas unidades, né? Ele tem Uhum, uma circuito. programação anual e também faz um encontro, atendimento individual e depois segue acompanhando e passando o ranking, estimulando quanto a inscrições, coisas assim. Ele é um dos responsáveis pelo nosso trabalho. Você ia comentar alguma coisa do que eu tinha comentado antes? Não, além de toda essa estrutura das aulas, também o aluno, né, que vai prestar o vestibular, porque tem todo um percurso até a aprovação. Tem. E é muito desgastante, são muitos meses, para alguns é mais de um ano essa preparação. Se for um de medicina, pode ser 2, 3. Pode ser 2, pode ser 3. E é muito importante que esse aluno mantenha também um equilíbrio da saúde mental. Então, entendendo isso, a gente também tem esse suporte emocional que a escola oferece durante essa preparação. Só que daí já não é mais pelo socioemocional do Não, modelo Não, completo. aí é É outra uma outra proposta, proposta. um outro formato de Eu trabalho. te pergunto, como é que uma escola que tem ensino médio não tem isso, né? Eu fico meio preocupado, assim, porque é muita coisa, é muita demanda, é muita coisa acontecendo num momento dos mais impactantes na vida do adolescente, né? Porque a tomada de decisão não é fácil, o número de opções de cursos hoje de nível superior, somando todas as possibilidades, já estamos aí na casa de mais ou menos 250 cursos, né? Com a explosão dos tecnólogos e todas as outras variações. E um mercado que, assim, vou entrar dinâmico, agora. né? Vou entrar agora. Será que daqui a 4, 5 anos, quando eu me formar, isso aqui ainda vai estar valendo? Em Né? alta. Exato. A gente faz esse trabalho, Anderson, com eles pelo projeto de vida. E Sim. dentro do novo ensino médio entrou essa disciplina. A gente diz assim que ele faz as primeiras reflexões. A gente começa a conversar com esse aluno sobre futuro, sobre identificar alguns interesses, alguns gostos, aptidões. Então, a gente começa a dar esse start lá no 1º ano. Quem é que está executando lá o projeto de vida? Ela. Isso eu. Você entra em sala? Entra. Ai, que entra em sala. pano. Daí E faz aí, toda a ela diferença. entra no aproximação, sistema né? emocional. Isso. E aí, no 2º ano, então, o 1º ano é um autoconhecimento, são essas influências todas que fazem parte desse processo de escolher. E aí, no 2º ano, um pilar que é muito importante, que é a questão da informação. Então, a gente busca com o aluno de uma forma organizada, estruturada e direcionada, que ele tenha acesso a essas informações sobre os cursos, sobre as carreiras, sobre o mercado de trabalho. Então, quando ele faz esse alinhamento, né, da informação do curso com todas aquelas informações internas, aquilo que ele descobriu sobre ele mesmo, sobre si, ele alinha tudo isso, faz esse link, que ele vai estar, a gente acredita que ele vai estar mais pronto para fazer essa escolha. E talvez seja para alguns lá no 3º ano, outros vão chegar no 3º ano, ainda vão ter algumas dúvidas, então vai depender ali também do processo de amadurecimento de cada um, o quanto cada jovem ali, no seu tempo, vai estar pronto para tomar essa decisão. Mas a escola, ela vem encaminhando, ela vem trabalhando com esse aluno desde o 1º ano. Não só com o aluno, como também é importante com as famílias. Sim, Porque a família, ela influencia muito na escolha. Ela sempre vai influenciar. Mesmo quando- aquela que diz que Quando ele que diz, não. se não passar na UFSC, eu não vou pagar a não vou faculdade pagar. particular. Já é uma Ali influência. Já é uma influência. Uma baita influência, inclusive. Mas eu queria mesmo
é que o meu filho fosse médico ou que fosse um advogado, sabe? Então, Sim. essas falas, tudo isso, a família também faz parte desse processo. Mas é isso mesmo, né? Quando a família acaba trazendo essa influência, né? Então, não é fácil. E daí tem que lidar com os pais também, né? Porque eu lembro de um caso que foi incrível. Tava no centro de Florianópolis fazendo a semana, e semana mesmo, verdadeiramente, semana das profissões. Começou na segunda, terminou na sexta e terminava na sexta-feira, concurso de medicina. A sala lotada, era uma escola de grande porte, né? Com cursinho também, tudo. E aí, simplesmente, o palestrante de medicina esqueceu que tinha assumido o compromisso e ele não aparece. Imagina a frustração dos alunos. A última palestra da semana inteira, o último horário, sexta-feira, tem gente que ficou só para aquilo, aquela coisa toda. Tô eu recolhendo minhas coisas, também frustrado que a criatura não veio. E entra, então, uma aluna do terceirão daquela escola, senta na minha frente e perguntou assim, por que que ele não veio? Né? Assim, como se estivesse falando de alguém próximo, sabe? Quase que uma traição, assim, né? Hum. Eu digo, olha, o que eu recebi aqui é que houve um imprevisto, né? Só que do nada, né? O cara esqueceu mesmo. E tal, e tal, tal. E ela começou a desandar a chorar, daí eu acalmei ela e tal, daí veio o pessoal da escola também. E ela me traz a seguinte narrativa, né? Que tinha uma pressão muito grande de ela passar no vestibular, porque o primo dela passou em quinto geral na UFSC. Ah, E aí a família, desculpe, a família toda falava assim, ó. Se fulano de tal passou em quinto lugar, ela vai passar em primeiro, porque ela estuda mais que ele. ah. E aquela pressão, aquela loucura toda, sabe, criou nela uma atmosfera tão negativa, porque ninguém se deu conta de que, na verdade, ela estudava mais porque ela estava realmente com uma pontuação menor. Então, o fato dela estudar mais não é que ela estava estudando mais para superar ele. Ela estava estudando mais porque ela realmente não estava no patamar de resultado que ele. Né? Então, essas coisas mal resolvidas em família trazem um estrago enorme, né, pro aluno que está ali naquela pressão, né, do vestibular e do Enem. E especialmente Santa Catarina, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque realmente não é o formato que eu acredito. Nós aqui no sul do Brasil, né, porque Paraná e Rio Grande do Sul fazem a mesma coisa, nós não temos uma prova geral para definir, olha, nós vamos preparar você para isso e acabou. Né? Hoje você tem que preparar o aluno para uma prova CAF, para uma prova UFSC, para uma prova UFPR, para uma prova federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, e mais o Enem. Metodologias, né? Totalmente Propostas, distintas. Exatamente. Formatos diferentes. Formatos teatros. diferentes, né? Então, assim, poxa, a gente massacra o aluno. E depois fora o calendário, né? Com aquelas datas absurdas, sequenciais. Novembro em diante, novembro a dezembro, não tem final de Janeiro. Não semana. tem final de semana, né? E e agora, com a saída da Unisul da CAF, né, já começou em outubro. Em outubro nós temos a primeira fase da UFPR e a prova Medicina Unisul. Antes o que nós não tínhamos, né? A gente ia ter outubro muito antigamente quando tinha a primeira fase da UDESC, que agora que também não existe mais há um bom tempo. Aí o nosso concurso estava basicamente registrado ali final de novembro, começo de dezembro. Agora não, começa em outubro e vai parar em dezembro. Janeiro, esse- a e esse- URGS ainda. Janeiro, agora um detalhe. E pior, só que a URGS esse ano fez meu Deus, esse ano foi cruel. Porque a URGS pegou o último final de semana de novembro, já pegando 1º de dezembro, pegou a UDESC no 1º de dezembro e pegou a UFPR segunda fase 1º de dezembro. 3 vestibulares no mesmo domingo, os 3 do Sul. Então, assim, quando você pega e vê assim, o calendário que a gente tem aqui, ele é um verdadeiro massacre. Ele atropela e faz assim com que o aluno que não está bem preparado e não tem esse amparo todo, não tem todo esse suporte, gente, não é fácil. E diminui as oportunidades, né? Porque daí, se eu Concentra. posso ir no outro, né? Exato. Poderia ter mais Mais, chance. né, ou uma prova nesse sentido. Mas, Anderson, se eu pudesse dar um conselho para Claro, os pais. pode, por favor. Até inclusive olhando para aquela câmera lá. Aquela câmera vai isso pegar eu me você. Né? coloco assim como mãe, né? Sim. Quando a minha filha mais velha, ela foi fazer a escolha dela, naquela época eu não tinha esse entendimento. Eu entendi assim que a escolha era dela, era relacionada ao futuro dela, à carreira dela e cabia a ela. E eu não me envolvi na escolha dela, não me envolvi no sentido de ir buscar informações junto, de participar da escolha. Tá. Ela tomou a escolha dela sozinha. Sorte que deu tudo certo. E ela escolheu o quê? Ela fez curso de História Olha essa na querida. Universidade Federal de Porto Alegre, na URGS, porque ela já tinha um projeto de vida muito bem traçado, que ela queria morar fora do Brasil, na Alemanha,
E essa formação daria a ela, dentro do que ela já tinha projetado, fazia sentido. Então, Por isso que você falou a URGS em janeiro. porque na era em janeiro, Era né? em janeiro. Agora mudou. Mas É. e mudou agora Mudou mesmo. esse Porque ano. a URGS sempre foi em janeiro, Foi em tradicionalmente. Acabava com o verão, porque lá no Rio Grande do Sul, você Sim, sabe, as praias nós chamamos, gaúchas. nós chamamos de veraneio, né? É quase que, assim, como assim tu não vai veranear? Veranear. Vamos veranear. Daí a URGS estragava o veraneio da O turma. veraneio acabava, Capão da Canoa E tudo mais, cara. tudo Capão mais é ali, né? Capão pros ricos, né? Ah. Capão em Torres é pra outra turma. Eu tava em outra praia. Eu não vou falar porque eu vou dizer que é praia de pobre, então deixa quieto. Então, Anderson, e aí eu pude corrigir isso com a minha filha mais nova, onde eu já tinha um outro entendimento, que é muito importante a família participar desse processo. Não que a família vai tomar a decisão pelo jovem, mas ela participar, ela buscar informação, ela confrontar aquela informação que o jovem tem, até mesmo ela está em busca dessa informação, porque muitas vezes a família tem um estereótipo só sobre determinada profissão. E houve uma mudança muito grande, foram muitas profissões. Hoje a gente tem, você colocou, mais de 250, talvez até mais, né? Pegar só cursos. engenharia tem 35 no Brasil, Imagina, que é a última então, vez que eu contei. Exato. Os tecnólogos têm mais de 100. Exato. Aí tu pegar os bacharelados, as licenciaturas e os cursos. Assim, a minha conta ficou em 250 mais ou menos. É muita coisa, né? É muita coisa. Tem profissões que os pais nem desconhecem, nem sabem, e a nem- gente nem tem ideia. É. Né? Então, fazer parte desse processo também ajuda o jovem, né? O adolescente ali de 16, 17 anos, que é difícil fazer essa escolha, 17, 18, fica ali nessa idade, ele também não se sente tão sozinho, tão abandonado. Então, é importante sim os pais participarem. Primeiro, os pais criarem filhos com autonomia, treinar seus filhos para fazer boas escolhas, escolhas responsáveis, conscientes. Mas nesse momento da escolha profissional, que é uma escolha muito complexa, porque envolve futuro, e futuro ainda ninguém viveu, então a gente não sabe Boa. como vai ser, né? Muito bom. A gente faz cenários, A gente palpites, faz, né? Mas é Palpites. tudo, né, previsões. É que esses pais estejam juntos dos seus filhos. Então, né? na Não segunda menina, você fez diferente. Fiz totalmente E ela escolheu diferente. história daqui a pouco. Quer ver? Não, E vai morar no exterior. não, daí aí eu influenciei um pouquinho pra não escolher nada que fosse morar fora do Brasil. Tá. Eu pensei que tu ia dizer, não, se fosse mais uma Não, professora. brincando. Tinha esse entendimento, né, de que ela pudesse fazer a melhor escolha, alinhado aos interesses Sim, dela, sim. ao que fazia sentido para ela, e ela teve muito apoio da família para isso, mas a gente participou desse processo. E ela tomou uma escolha muito segura do que ela queria. Ela escolheu o curso de medicina, sabendo que ela tinha que ter um esforço a mais, que tinha toda uma preparação. Ela foi aluna COC, foi aluna Lages? Destaque, né? Lages? Lages, e ela está muito feliz, já está na universidade. Ano passado entrou na universidade, está fazendo a Universidade da FURB. Tá recente. Mas a gente participou, a gente fez parte desse processo junto com ela. Em nenhum momento ela se sentiu sozinha no processo. Então, é importante, sim, a família estar junto, participar. Não que Tá, o mas jovem ela tá morando fora também. tá morando fora. Né? No a- outro país, né? É a Alemanha brasileira, né? Então, ela tá morando fora também. Mas esse fora tá pertinho, dá pra matar a Pertinho, saudade, dá pra ir lá. dá pra administrar bem. Dá lá fazer um cheiro no final de Dá. semana, ela vai. Acho que é Sim, mais sim. fácil vocês irem do que ela ir, não é? Como é que tá esse. Não, Quem foi mais? Não, é mais fácil ela vir porque o namorado mora em Lages. Então não é por ti, pode ter certeza que não é pelos pais. É o namorado. Tem em Blumenau Lages direto o É complicado. O ônibus Vai em Blumenau Floripa. Lages é aquele pinga-pinga. Ai, meu Deus, vai passando por tudo. Tudo. Meu Deus do céu, quando chega tem que voltar, né? Perdeu o final de semana. Já foi final de semana. Anderson, mas um ponto também, assim, que a gente trabalha com aluno, já lá, nosso aluno do primeiro ano, é que ele também tenha consciência que, quando eu falo a família se envolver, ela participar. Não Sim, decidir Sim, pelo jovem. sim. Mas que ele não delegue essa decisão para ninguém. Que ele Uhum. assuma essa responsabilidade por essa decisão. Ele pode chegar no terceiro ano e ele ainda ter dúvidas em relação à escolha dele. Mas ele ter a consciência de que é uma decisão dele, que diz respeito à vida, ao futuro dele, e que tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, a escolha dele. Isso a gente trabalha e constrói para que ele tenha essa consciência. E é um trabalho danado, Se né? ele vai Pra poder... chegar ao terceiro e já vai estar pronto para escolher, aí é Sim. um outro detalhe. Mas a Envolve gente outras trabalha coisas. com esse objetivo, com essa meta. Não, parabéns, o trabalho de vocês lá é excelente, muito bem conduzido.
Ela já deixou o recado dela final, Nereida. Então já não vou convidá-la para se despedir, né? Já foi uma despedida. Então, por favor, né, minha querida amiga, sempre bom estar contigo. Você é uma pessoa assim que todas os nossos momentos juntos foram muito, muito agradáveis, muito Que agradáveis. Foram bom. gostosos, leves, Eu devo muito a divertidos. você, e você Não, sabe. não, bem, não deve nada, não. O seu olhar atento, Sim. o esquema de organização da escola, o que facilitou para a gente ter em mãos, porque você sabe falar da escola, mas não é todo mundo na escola que sabe falar e falar a mesma coisa, né? Ter o mesmo viés. Desde uma hora que você nos treinou ali com organização, Roteirização. roteirização, visitação, fala, a que se deve cada projeto. A gente tem agora esse mês o Open House, em abril, que já estava no material que Sim. entregamos aquela vez. Os pais vão para a escola, a gente chama muito os pais, Sim. muito. E por incrível, E né, agora mais do Juliano? que nunca, né? Porque com Mais aquela do que. escola linda, Não, né? mas eles vão. Uma sexta-noite, chovendo, nós pensamos, né, Lu? Meu Deus, não vamos poder desmarcar, porque quando o pessoal, tanto do bilíngue quanto do socioemocional vem, a gente abre para os pais essa palestra à noite para E o pessoal não conversar. sabe, que esse pessoal vem de longe, né? Sim. O bilíngue vem, acho que de São Paulo, né? Minas Gerais. Minas. Minas. A Flávia, né? O time dela lá. É, o time da Flávia. da Flávia. Aí eles mandam o profissional, você fica com eles 2 dias ali. Então, tudo envolve, os pais comparecem. Então, a gente está chamando o Open House, a casa fica aberta o dia todo, com oficinas. As crianças entram com os pais, recebem a indicação, botam que esteve naquela oficina, Olha só, mas o pai trabalha junto, que o legal. tempo todo. Então, vai ser um final de semana para isso. Aí, o tempo todo a gente está interagindo assim. E o que eu penso, a escola em rede é uma grande coisa para as pessoas. Uhum. A escola mostra outros horizontes. Eles estão sempre querendo saber o que a turma de Balneário, os professores contam, né? Em Uhum. Balneário a gente vai fazer tal coisa, e aqui, e Blumenau, e Rio do Sul. Em como eles circulam pela Velocidade rede, da a informação, né? velocidade e o prazer de saber o que os amigos estão fazendo. Então, a gente tem muito bem estruturado, porque agora tem amigo em todo lugar, né? Então, o que está sendo Essa feito... Nereida é demais, né? Ela Não, é tem muito cada um. fácil, é muito fácil. O que a gente está fazendo, o treinamento, por exemplo, diretores, né? Como o Baiano, que agora é o responsável. Cada diretor, cada mantenedor é dono, cuida de um segmento, Uhum. né? De seu administrativo, o André cuida da parte de pessoas, e assim acontece. Luciano, que nos conduziu até Sim. aqui, né? Um prazer para isso. Eles cuidam dessa parte toda. No geral, a gente fez uma reunião, agora é começo do ano, e todos os planejamentos de todas as escolas são iguais. Na parte de médio. Isso foi um passo recente, né? Recente. Precisava, né? Bem estruturado. Então, não importa que dia da semana seja a sua avaliação, não importa como vai ser feita, mas vai ser feita pela sua unidade, pelo professor, mas as datas até sexta-feira, todos têm que estar na mesma altura do programa. Aí a gente consegue equiparar. E o que você diria, assim, para quem ainda não conhece o Coque Lages, até em função das características, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de uma cidade polo, né? Então, Lages é uma cidade polo para muitos municípios vizinhos. Vocês têm Sim. alunos de várias cidades ali, Vários né? municípios vizinhos. Sim. Da Mures ali. Da Mures. E o que você Da traz, Mures. assim, olha, quem não conhece ainda o Coque Lages, por favor, né? Deixa um recado aí para quem ainda não se chegou, quem ainda não visitou, quem ainda não bateu lá para conhecer vocês. Eu penso que vão ouvir a proposta, Tá. né? Tem alunos que vão assistir a aula conosco para assistir, para ver, para depois dizer o que achou, porque ele estava em dúvida na escolha, ainda mais começo de ano Sim. ou no final, que acontece mais vezes. Mas o importante é que vá vivenciar essa escola, né? Porque é uma proposta diferenciada, é uma proposta moderna, é de ponta, a gente está sempre sabendo o que acontece, porque a informação para nós também, como chega para todo mundo, mas para nós chega muito rápido através dessa rede de contatos. E isso que pouca gente sabe, né? Porque vocês estão lá na operação diariamente, mas existe todo um staff, todo um time de estratégia Sim, pensando em como fazer tudo isso dar certo. E, pô, eles estavam agora, recentemente, em Londres, né? Na sim, eles Bet- foram para a Bet pra Bet Internacional, Internacional, né? nos mandaram, né, todos os anos para a Bet Nacional. E acompanho também, né? Isso.
E tudo que tem de novidade, eles sinalizam, né? O projeto, quer trazer esse projeto? É interessante para vocês? A gente está em negociação, estão sempre mediando. E ouvindo, né? E Muito. ouvindo, e daí passando informação. Se você não está lá, alguém está, que vai te informar sobre isso. E todo dia no WhatsApp de diretores, né? Tem Chega as informações novidades para nós ali, para os informativas. dois, né? E para os outros, chega através dos coordenações que eles entram também e passam. Ó, vai acontecer isso, isso, isso. As Olimpíadas agora que estão bombando em todas as escolas, a gente se inscreve em todas as Olimpíadas que existem, né? A escola, nesse momento, financiando as Olimpíadas e os alunos ganhando prêmios. Que legal, parabéns. Diretor, e você? Como você se despede desse encontro também? Quero agradecer a tua visita. E você que está lá desde o início, né? Desde É os uma, primeiros. uma troca muito importante, né? É uma responsabilidade muito grande, É. né? Não só a minha quanto a da Nereida, que estão na condução, mas de todos que estão à frente do projeto, as coordenações, a Luciana, a Tami, a Aline, a Anne, a Rúbia e os demais, né? É um grupo bem bom. né, trabalham com a gente sabe que não é fácil. Tá? É uma proposta muito forte. Ela bate muito na vertente contemporânea. Então a gente tem que colocar isso no dia a dia. É uma sequência de informações muito grande para que o mercado entenda, né, a dinâmica da proposta. Cada um tem uma vertente, tem seu pensador, tem sua origem, né, educacional, mas a gente vem numa batida muito forte, né? Como a gente trabalha a metodologia de Gardner e das múltiplas inteligências, a gente vem num processo muito inovador, um processo de aproximação com os alunos, com as famílias, entendendo esse aluno, esse novo aluno, essa característica dessa nova família, essa condução, o que a família espera da escola. Então, existe todo um trabalho muito forte. E eu digo, a gente trabalha muito, né? Escola, não, trabalha ali, não trabalha final de semana, tal, tem férias, final de ano, tem. Trabalha muito. Muito bom. Não, 5h30 tá em casa, tá tudo certo. Mas assim, a gente estuda muito, a gente se dedica muito. São várias frentes, a escola não é mais convencional. A escola é muito dinâmica. Hoje a gente nem falou do bilíngue aqui, porque não deu tempo. Hoje o aluno É. da escola, ele tem 5 horas em inglês, só o professor entra e sai falando inglês na grade. Até o 9º ano. Isso, até o 9º ano. É a partir dos 4 anos de idade, então. Sim. A quantidade de informações, ela é muito grande. Então, não existe mais essa escola convencional. Desde o transporte escolar, escolinhas, programa socioemocional, a grade regular, tem pré-médio, Alimentação, tem o médio, né? alimentação. Alimentação de verdade, né? E Fazer, não é... tem a questão do integral, que é a educação integral em si, com dinâmicas, com esportes, com aproximação do aluno a novas realidades, né? Então, a escola ela não está mais no eixo somente do desenvolvimento regular. Então, ela é um complexo de operações no sentido do desenvolvimento do aluno e da família. Verdade. Essa é a nossa nova realidade. E fazer isso demanda, né, um trabalho realmente gigantesco, que o Grupo Nota Máxima, né, nas suas unidades tem alcançado, e esse é o desafio daqui para frente. E sabe, nenhum dos diretores falou pra gente ficar sem férias e nem ficar sem final de semana. É culpa nossa, não é uma Acaba se exigência. envolvendo. A gente acaba ficando por nossa conta. Não, Não mas tem? acontece. Muito bem, gente, eu recebi hoje aqui no Escola em Voz, nessa série especial Escolas de Santa Catarina, que conta a história de unidades escolares por esse nosso lindo e rico estado. Nos mais diversos rincões de Santa Catarina tem uma escola tão linda como o Coque de Lages, com uma história belíssima, com conquistas, com realizações. E nós queremos trazer o maior número de escolas aqui para contar para a nossa sociedade, para o público que nos acompanha, justamente esse sonho de fazer escola e como isso pode até mesmo engajar outros educadores, outros diretores, porque aqui a gente não fala de concorrência, a gente não quer brigar com ninguém, ninguém quer brigar com ninguém. Nós queremos dar chance para que todo mundo possa assistir a partir dos cases que a gente traz, também levar ideias para sua escola e trazer aqui, gente, sem vergonha nenhuma, não importa o tamanho da sua escola, venha trazer a sua realidade aqui, venha contar a sua linda história, porque toda a educação ela é linda, né? Então ela tem que ser contada.
Eu recebi aqui a diretora pedagógica, Nereida Valim, eu olho quase o sobrenome, tá? Porque eu conheço por Nereida, tá bom? Né? Nossa diretora pedagógica da unidade Coque Lages, que faz parte do grupo Nota Máxima, também é conhecido mais aí como grupo, né, que tá com a marca Coque Santa Catarina. Diretor administrativo, o professor Juliano Branco, né? Também chamo de professor, mas é o nosso diretor da unidade. Muito obrigado por sua presença também. Obrigado, Anderson. Nereida, não te dei a oportunidade de se despedir, né? Mas Ah, mas eu obrigado. estou muito feliz de estar aqui. E eu também, muito, muito mesmo. Sabe o quanto que eu Obrigada. admiro o teu trabalho. E também a psicóloga Luciana Lima, psicóloga educacional, né? Então, mãe de 2 meninas, agora uma já formada, a outra universitária, né? Mãe feliz, toda, né? Orgulhosa. Parabéns pelo trabalho, a gente sabe que é incrível. Tive a oportunidade de conhecer e acompanhar por 2 anos, né? Perto de vocês, eu consegui ver o quanto que é sério que vocês fazem lá e parabéns, né? Obrigado pela sua Obrigada. presença também. Obrigada. Tá bom? Muito bem, então, gente, foi muito bom receber vocês. Vocês são, né, incríveis, maravilhosos, né? Então, antes de a gente se despedir aqui, quero entregar aqui para você, certo? Uma homenagem aqui nossa, Ai, que tá? lindo. Aqui do Escola em Voz, tá certo? Da série Escola Santa Catarina, reconhecendo aí o trabalho do Coque Lages, né? A importância para a cidade, para a região, a maneira como vocês fazem a educação, que vocês possam levar com muito carinho essa lembrança, pendurar lá para lembrar da gente do dia de hoje, tá certo? Muito, muito legal, muito legal. Tá? Muito obrigado. Imagina, vocês Cada lugar merecem. especial lá na escola. Que bom, Pode ter fico certeza. feliz. Você vai chegar e vai encontrar. Vou encontrar mesmo? Vai. Então tá bom. Pode ter certeza. Muito obrigado. Então é isso, gente. No próximo episódio você vai conhecer a história de outra escola, né? Deixe seu comentário, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais e nós vamos conversando aí numa outra oportunidade. Tchau, tchau. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.